Olá pessoal, sou o Adalto da turma Amizade de 1978. Como haviam dois Adaltos na turma, eu era o Adalto menor, o Adaltinho. Se não me falha a memória, a minha mãe e a do outro Adalto nasceram no mesmo dia. Só coincidências que acontecem no PV. Ah, Cheguei no PV graças ao Paulo Solonca. Ele foi o preletor do Retiro de Carnaval de 1978, da igreja que eu fazia parte lá na cidade de Limeira, no estado de São Paulo. Os estudos bíblicos que ele proferiu pareciam ter sido preparados para mim. Foi algo muito especial. Em 2 semanas eu fui aceito pelo PV, deixei o emprego em Limeira e lá fui eu, rapaz, sem saber o que estava acontecendo, o que eu mesmo estava procurando. Hoje, 42 anos depois, ficou mais fácil perceber o que Deus tinha em mente. Impressionante. Fui para um ano e acabei fazendo 4. Valeu a pena. Não podia ter sido melhor. Fiquei para fazer o curso de música sacra, mas Deus tinha outros planos. Hoje vejo o quanto Ele queria que eu tivesse uma base teológica sólida para aquilo que anos depois Ele me pediria para fazer. Por isso, sou muito grato a Deus pelas aulas de doutrina com o Reverendo Thompson, as de eclesiologia com o Daniel Reis, as de evangelismo com o Paulo Solonca, e uma contribuição imensa na minha vida pessoal do Carlos Oswaldo, Stephen Kirchner, o Lisânias Moura, Eros Pasquini, Ari Nogueira, Sael Bjork, João Wilson Faustini, Paulo César, o Paulão da Educação Física, e a lista não termina aqui. Seria injusto continuar citando nomes porque a lista é muito grande. Mas também fui sempre muito desafiado pela vida do seu David Cox e da dona Mary Ann. Chamamos assim de forma carinhosa. Eles sempre foram para mim um exemplo como indivíduos e como família. Também sou muito grato pela vida do Haroldo, já desfrutando a realidade daquilo que para nós ainda é esperança, e da dona Débora, pela visão, pela coragem deles. Resumindo, sou muito grato a Deus por todos que Deus graciosamente colocou na minha vida durante os anos de PV. Foram tantas boas experiências que não é tarefa fácil escolher uma. Seria legal contar todas, mas o tempo não permite. Mas uma que foi muito especial foi uma capela com o professor Walter Luz, na qual ele traduziu o texto que ele pregou diretamente do Novo Testamento grego que trazia consigo. Conversei com ele sobre a tradução porque achei excepcional, não conhecia aquela tradução ainda. E ele me explicou que quando foi ao púlpito, esperava ter ali uma Bíblia em português, mas não havia nenhuma. Então ele usou aquilo que tinha, um Novo Testamento em grego, que usara na sala de aula. Foi ali que percebi a importância de conhecer um pouco mais das línguas originais. Afinal, a Bíblia não foi escrita em português para os brasileiros. Entendê-la no contexto em que foi escrita tem norteado os meus estudos bíblicos ao longo de todos esses anos. Rapaz, muito obrigado pelas capelas. Fazer ministério na igreja do Israel Bjork e sua esposa Vilma foi um aprendizado maciço. Era difícil o final de semana que voltava para o PV sem algumas apostilas para ler. E gostava muito de lê-las. Santo tempo de biblioteca. 2 estágios marcantes foram as viagens para o sul do Brasil com Carlos Oswaldo e família, e com o pastor Ari Nogueira, o Stephen Kirchner e o Roger da Fial. E outro foi uma ida para Manaus com a equipe do Natanael e uma veraneio da Rede Globo. Quando a veraneio foi comprada, eles tiraram o adesivo do logo, mas a poeira da estrada acabou formando um outro logo da Rede Globo. No sul foram marcantes a hospitalidade e o interesse dos irmãos, tornando o tempo juntos muito agradável e produtivo. Conheci uma parte da igreja e uma parte do Brasil que não conhecia. Os conceitos de igreja local e igreja universal começaram a mudar nesse estágio. Afinal, eu era do interior do estado de São Paulo, não de Piracaia, mas da cidade de Limeira, onde ficava a igreja, e a região ali onde eu morava era tudo que eu conhecia. Que mudança incrível. O estágio do norte ficou marcado pelo significado da palavra desprendimento. Encontramos famílias que caminhavam horas para participar de um culto.
pastores que ensinavam a palavra em locais que jamais teriam recebido algum holofote de reconhecimento por parte de suas denominações, mas estavam lá, fiéis. Entendi que esses irmãos queridos estavam simplesmente cumprindo o que Jesus disse: segue-me, segue-me. Em 1985, eu e minha família nos mudamos para os Estados Unidos. Foi para fazer a validação do curso de música que havia iniciado no PV e acabei fazendo Física e Matemática na Bob Jones University e depois o mestrado em Física na Clemson University. Parece estranho? Na época nem eu entendia, mas não tinha dúvida de que era o que Deus queria. Isso era o mais estranho. Deus abriu portas para que eu pesquisasse em grandes instituições como o Oak Ridge National Laboratory, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, e no Max Planck Institute für Strömungsforschung, na Alemanha. Na época, eu não tinha noção do quão importante essas credenciais seriam para o que Deus tinha preparado para mim. A música Tapeceiro, do Stênio, gravada pelo João Alexandre, foi a versão do que Deus estava fazendo em minha vida. Ele sabia o fim desde o começo. Ao longo desses últimos 30 anos, além da parte profissional com o ensino e a pesquisa, tenho desenvolvido um ministério sobre o criacionismo através de seminários, palestras e conferências no Brasil e no exterior. Tem sido uma oportunidade única passar essas informações para as novas gerações, passar esse conhecimento científico e bíblico sobre as origens do universo, da vida, da complexidade que neles existe. Também tem sido uma oportunidade ímpar mostrar de uma maneira concreta algumas das fantásticas virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dizer que Deus é grande e que Ele mediu os céus a palmos já é impressionante, mas compreender que o que foi medido a palmos tem cerca de 93 bilhões de anos-luz e que um único ano-luz equivale a quase 4,5 trilhões de quilômetros foge à nossa capacidade de imaginar. Tudo que resta diante disso é humildemente nos curvarmos diante dele e dizer: quem é semelhante a ti, ó Senhor? Que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites? Por isso eu sou muito grato a Deus por tudo que recebi durante os anos de PV. Tem sido uma âncora no mar da ciência ateísta e naturalista onde ele me colocou para servi-lo. O que eu posso dizer? Que venham outros 55 anos de PV, cheios de bênçãos e de aprendizados, se o Senhor não voltar antes. Muito obrigado. Experiência incrível de vida que foi proporcionada a mim por todos vocês aí do PV.